Obrigado, Dionísio. Prazer falar contigo mais uma vez. Forte abraço. Então, o Conselho de Medicina, MEGO, que é do estado de Goiás, que referencia o Conselho Federal de Medicina, ele foi criado na década de 50, um modelo conselhal para controlar as atividades profissionais, no caso dos médicos. Né? É um modelo interessante, porque é uma autarquia do governo federal, onde o governo determina que a classe cuida da própria classe, com o dinheiro da própria classe. Né? É um órgão do governo parcial, mas que tem, portanto, essa conotação de classe. Nós temos aí conselhos profissionais vários, né? De enfermagem, de medicina, de farmácia, tudo modelo conselhal, né? De 50. Anterior a isso, nós tínhamos um modelo de ordem, né? De 40. Quando surgiu, então, antes dos advogados do Brasil, a ABI, unificada, a Ordem dos Músicos do Brasil, a ONG, unificada. E de 50 para cá não existe mais modelo de ordem. É um modelo profissional. Tá sem som, gente, agora. Também não estou ouvindo. Fernando, tá sem som. Também não. Tem que avisar no WhatsApp deles. Eu vou tentar ligar, melhor. É ele que está falando. Vou tentar falar com a Natália aqui. Tá. E o que a gente tem feito nos últimos anos é hipertrofiar um terceiro setor que fizemos acontecer, que é o modelo da educação médica continuada. E aqui nós estamos aqui fazendo exatamente isso. Fazer com que a população de médicos possa ter a sua atividade profissional sempre em dia. Né? Porque medicina é a arte e a ciência de prevenir e curar. Então, a ciência. E ciência precisa de ações permanentes, né? Ações básicas de conhecimento básico, ações de conhecimento avançado e de reciclagens. Então, o Conselho de Medicina tem dedicado muito a isso, o CREMEG em forma especial. Então, lá nós temos uma biblioteca maravilhosa de livros físicos, eletrônicos, uma bibliotecária contratada para esse fim, para receber o médico lá, né, e fazer o que ele acessar qualquer trabalho, em qualquer portal. Tem belos portais. Lá nós temos livros, como esse que a gente entregou aqui agora, né? Publicamos esse ano mais 2, na finalidade essa, de educação continuada. Criamos o Estúdio Cremego, que é um estúdio, esse aqui é o estúdio itinerante, né? Aqui nosso técnico de informática, agradecer, portanto, o Marco Aurélio pela presença. Então, tudo isso é uma linha. Na Covid, na pandemia, durante 2 anos e meio, esse modelo foi muito forte. Nós temos lá mais de 600 mil visitas ao site do CREMEGO, por força de que boa parte daquele momento do lockdown, os médicos estavam em casa procurando sorver do conhecimento. Então, as lives que nós fizemos, mais de 250 lives estão penduradas lá no site do CREMEGO, todas muito atualizadíssimas, 65 delas são lives de Covid, né? Alguns médicos desse hospital estiveram lá, o professor Fernando esteve lá conosco, né? Pessoas importantes do Brasil que sabiam algum tema ligado ao Covid,
no momento que não sabíamos nada de Covid, né? Era uma guerra onde o agressor era totalmente desconhecido. Isso trouxe conhecimento, né? E vivência. E aí nós vamos agora transformar todas essas 65 lives num livro, né? Um livro que marca a história do Cremego diante da pandemia do desconhecido. Nessa linha que a gente anda com esse Cremego itinerante, nos hospitais de Goiânia, no interior de Goiás, levando aquilo que o hospital pede, né? Ligado especialmente à parte ética. Então, aqui na casa do médico, é o Tribunal da Ética, que gera essa conotação. Nós queremos muito mais esse terceiro setor forte, que é o setor da educação continuada, e seguindo os modelos tradicionais da judicância e do modelo cartorial, né? Que é a função do Conselho de Medicina. Então, nossa missão aqui hoje é falar sobre relação médico-médico, médico-paciente, médico-instituição, e por vezes nós temos problemas nessas relações que estão quebradas e geram atividades lá no Conselho de Medicina. E a gente quer que o Conselho de Medicina seja menos acionado na sua área, no seu tocante judicante, né? Quanto menos a gente julgar médico, muito melhor, né? Então, se a gente puder prevenir essas ações que levam até lá, é muito melhor. E aqui já fica o convite para quem nunca foi ao Conselho, foi lá só pegar a carteirinha, que vá lá conhecer o Conselho. Ele é muito mais do que só a carteirinha, né? Ele tem um centro de convenções belíssimo, né? Com 3 grandes salas, auditórios, né? Que tem de melhor para educação continuada naquele local. É importante. O último ECAN desse ano, há 2 semanas atrás, aí presidido pelo professor Fernando Carneiro, foi feito lá, né? Com mais de 1.000 pessoas naquele setor, né? Então é isso. Prazer enorme estar aqui no Hospital Anisácio, um hospital importante, de uma família importante, né? E nós temos grandes considerações à família Rassi, ao professor Anis Rassi, que nos deixou recentemente, né? E os seus filhos que seguem com seus sócios aqui nesse hospital, né? Portanto, vamos em frente? Vou falar um pouquinho sobre o tema e em seguida a gente abre para as discussões, né? Se começar a cansá-lo, você nos avisa que a gente encerra mais rápido, tá bom? Então, o nosso desejo aqui é falar sobre essas relações, porque quando quebradas elas geram problemas, né? Problemas cíveis, problemas ético-profissionais e problemas administrativos, né? Então, o médico pode sofrer problemas nessas linhas e daí gerar em torno dele processos, né? O processo lá na Conselho de Medicina é um processo ético-profissional. Um processo civil, na Justiça Civil, com o juiz de vara, né, e o Tribunal de Justiça, no sentido mais pecuniário, quando o doente vai a um juiz com advogado derivados, ele quer tomar do médico dinheiro, né? Então, é um olhar pecuniário, né? No Conselho de Medicina, é um olhar mais da ética. E tem o processo administrativo, que acontece em qualquer instituição, como aqui no hospital, né? Cada instituição tem as suas regras, as regras da Unimed, as regras da universidade, onde o médico trabalha, existem regras e tem estatutos, existem procedimentos, tem POPs, tem um monte de coisas que as instituições criam para exatamente que as coisas corram o melhor possível, né? Tem uma hierarquia, tem um diretor, tem indivíduos mais na escala um pouco mais de controle da gestão, tem subalternos, né? Tem auxiliares, então é um modelo, um organograma que cuida da parte administrativa. E qualquer procedimento que quebre essa relação gera um processo administrativo, que é um PAD, né? Então a gente fala que o médico pode sofrer 3 processos básicos, né? Um ético profissional, um civil e um PAD. E muito raramente pode sofrer um processo criminal. A gente nem coloca como sendo esse um elo importante, um eixo importante, porque o médico nunca usa medicina para fazer o mal a alguém, né? Não é do médico. O médico é um indivíduo habitualmente de boa índole. Usa medicina para fazer o bem, né? Então não usa o ato médico para gerar doença ou gerar morte, né? Então ele pode até o médico matar alguém, pode até o médico ferir alguém, mas não como médico. Está com uma ação ou outra no trânsito, né? Uma condição passional, ele gera um incidente, né, que gera um crime, por exemplo. E aí é uma conotação fora do eixo médico, né? Mas eu convivi aqui em Goiás num procedimento que foi um processo criminal contra o médico
e gerou júri popular, né? Foi o primeiro e o único do Brasil. O promotor de justiça no interior de Goiás conseguiu gerar contra o médico um procedimento com júri popular. Era um médico que estava de plantão num socorro geral no hospital do interior, e era recém-formado, era generalista, e ele assumiu esse plantão. E naquele plantão chegava de tudo. Chegou uma grávida de sábado, isso era domingo 7 da manhã, quando ele assumiu o plantão. Chegou uma grávida às 2 da manhã de sábado a domingo, em trabalho de parto, com feto pélvico, né? Cesárea prévia. E ele estava sozinho na cidade, né? Naquele dia, os médicos tinham ido para as fazendas, ele sozinho na cidade. E ele acabou não transferindo o doente, resolveu seguir o trabalho de parto, e o trabalho de parto evoluiu com o pior, que é a cabeça derradeira, né? Deu cabeça derradeira e ele não sabia o que fazer com a cabeça derradeira. O feto saiu, o feto morreu, com a cabeça presa na pelve da mãe e as pernas de fora. Tem que fazer degola. Então ele não sabia como fazer, assistir para não evoluir desse formato e não sabia como resolver o imbróglio que se instalou, né? Então virou degola, aí chamou rádio, televisão, né? E acabou que o promotor conseguiu convencer o juizado da cidade a gerar contra aquele médico um júri popular. Aí nós fomos para lá, lembrando que o júri popular é composto por 7 membros da comunidade, leigos, que ouvem, né, as agressões do promotor, ouvem as conotações do doutor, e no final esses 7 indivíduos votam, né? E nós somos daqui pela Faculdade de Medicina para ajudar o doutor, pela Associação Médica de Goiás, porque é um negócio sem pé nem cabeça, uma situação esdrúxula como essa, né? Apesar do mau resultado que ocorreu da perda do feto, mas a mãe ficou saudável. E lá nós conseguimos, depois de muita ação técnica, né, contra aquele promotor, no júri popular deu 4-3 a favor do doutor, né? Foi sair dali algemado, direto para a cadeia. Conseguimos salvá-lo, mas ele teve que mudar da cidade, porque ele foi desconstruída a sua formação de bom médico. Então é nessa condição que a gente vai falar aqui um pouco mais nos outros 3 setores. Lembrando que aquele Tribunal de Ética trabalha com os princípios da bioética. Bioética é a ética aplicada à vida, né? Tem uma relação direta com a ética por si só. A autonomia que gera, portanto, a liberdade, né? O médico é o princípio hipocrático, né? Hipócrates dizia que 2 princípios jamais poderia o médico se afastar dele: autonomia e sigilo, né? Sigilo é o segredo, a relação médico-paciente é baseada no segredo, né? Por menos importante que o médico possa achar uma colocação do doente, para ele pode ser um grande segredo. Então a gente tem que sempre trabalhar nessa linha. A autonomia gera liberdade, gera democracia. Eu sou livre, né? Nós estamos aqui agora porque nós queremos estar aqui. Se eu porventura quisesse não vir aqui hoje, poderia não vir. Eu sou Fernando, né? Qualquer um que tivesse, não quiser vir aqui, poderia não ter vindo aqui. Mas isso gera também responsabilidade. A autonomia puxa a responsabilidade. Durante a pandemia, o Conselho Federal de Medicina liberou os médicos, né? Porque ninguém sabia nada de coisa alguma. E falou: olha, o médico tem autonomia, ele faz o que ele quiser no atendimento. Só que ele vai responder por isso, né? Então ele é autônomo, faz o que quer, mas ele responde, né? Então gera responsabilidade. E agora começam a surgir então os problemas da Covid e esses doutores que fizeram o que fizeram e as coisas começam a tomar sentido no sentido de responder aquilo que ele executou. O segundo princípio importante é não maleficência. Nós não temos no ato médico fazendo mal a ninguém, né? E quase nunca fazemos mal por propósito, né? Não por dolo, né? Não tem o desejo do mal, mas eventualmente acontece por culpa, né? Sem querer as coisas acontecem. E beneficência é o terceiro princípio. Veja que não fazer o mal antecede fazer o bem, né? Eu não estou fazendo medicina só para fazer o bem, eu tenho que, antes de fazer o bem, eu tenho que não fazer o mal, né? Antecede a beneficência. E justiça no sentido mais puro da verdade, onde a justiça é aquilo que é o melhor. Por isso que justiça para médico é ciência. Ciência é a verdade cristalina, é a justiça cristalina dos fatos. Então o médico trabalha na prescrição, no atendimento clínico, na cirurgia, invasivos, o que for, ele está sempre trabalhando com ciência. O reparo dele é a ciência, né? Passa pelo princípio dessas relações humanas, médico-médico, médico-paciente, médico-estrutura, pela cidadania, que é um princípio da prática de direitos e deveres de uma comunidade. Direito àquilo que nós podemos fazer, tem o direito de executar qualquer ato, né? Dever àquilo que eu tenho que fazer, no sentido de proteção à cidadania. A responsabilidade está dentro de cada um de nós, para seguirmos a nossa autonomia e a nossa liberdade. E daí surge, portanto, a possibilidade de uma infração, né? Na minha atuação, em qualquer momento, eu posso ter uma infração, né? Quase nunca por dolo, às vezes por culpa,
E eu preciso conhecer cada rito, né? O rito de cada estrutura. E a relação médico-paciente é uma relação de rito. Atrás do doente tem uma família, ou até junto com o doente tem uma família. Eu tenho que ter o cuidado dessa relação e fazer isso com muito zelo, para não gerar infração, né? Com muito zelo, com muita técnica, com muita ciência e com muito trato, para que ele seja bem tratado. E nesse muito trato gera a condição da humanização, né? Tratar o humano como humano, para que a gente não tenha essas infrações. E a infração gera erro, né? Se eu infringir alguma coisa desses 3 linhas, eu estou gerando um erro. E o erro vai me trazer um problema, onde eu vou ter que responder por ele, né? E aí vem o primeiro detalhe: quando eu tenho a suspeita de um erro e alguém construiu essa possibilidade contra mim, eu tenho que me defender. E não é raro o médico, quando sofre uma quebra da relação médico-paciente, o paciente o denuncia em algum lugar. Nessa denúncia, é comum os médicos não darem bola para a denúncia. Falar, não, isso não é comigo não. Vai falar, vai procurar os seus direitos, fala isso para o doente, né? Essa frase você nunca deve usar. Vai procurar os seus direitos, ele vai procurar os direitos dele, né? Fala, não, calma, vamos conversar, né? Acerta aquela história, conta detalhe do que aconteceu, né? Para que as coisas sejam o melhor possível, né? Recentemente vi um casal que deu à luz no feto prematuro, aqui na maternidade de Goiânia, alguns meses atrás, muito amigo da gente, e acabou que a criança foi para a UTI, e na UTI estava indo bem, pronto para sair da UTI, já quase 2 quilos, estava recém-nascido, e a mãe volta no dia, amamentou a criança, e quando volta, a criança estava morta. Aí eu quero explicação, porque quando veio para cá, 1,6 kg, agora está com quase 2 quilos, pronto para sair da UTI, tem uma morte súbita, né? Alguém precisa explicar isso para esse casal, né? E aí a doutora ficou irritada e mandou que o casal procurasse direitos, né? E ela era juíza, a mãe é juíza, agora você imagina, mandar um juiz procurar direitos, né? Então esse modelo tem que ser evitado. E mais que isso, se estão construindo alguma coisa contra o médico tem que desconstruir o construído, né? E isso é uma arte de ter cuidado, precisa parar a vida, né? Para o consultório, para a cirurgia, e vai resolver aquele problema que estão instalando contra você. Aquilo pode gerar no final uma condenação, né? E você não quer ser condenado. Portanto, quem defende o médico de qualquer quebra dessas relações é o médico, não é o advogado. O advogado não sabe medicina, né? Quem faz a desconstrução técnica é você, em cima do bom prontuário. Aqui, portanto, a relação médico-estrutura, é preciso que haja um bom prontuário. E, de regra geral, os médicos têm dificuldade com o prontuário. Anotam pouco, muito rapidamente, né? Precisa escrever o máximo, porque o prontuário é o zelo da relação médico-paciente que o juizado, o judicante, vai utilizar. Você está falando uma coisa, o denunciante falando uma outra coisa, o juízo de valores é exatamente o prontuário. Então, tem que ter um bom prontuário para as coisas acontecerem bem. E aí quem faz a defesa é o doutor, né? O advogado, se for necessário, vai colocar tudo aquilo que você fez na desconstrução do construído numa peça jurídica. Mas quem defende é o médico, é você que defende você mesmo. A ética é um princípio que não pode ter fim. E o que é ética, o que é moralidade, há uma confusão, as pessoas misturam moral com ética, né? Eles são distintos. São 3 princípios que não há como conviver se não houver esse princípio em comunidade. Numa comunidade do mundo coletiva, portanto, consegue ter o coletivo sobrevivendo sem os 3 princípios, né? O princípio da moralidade ele não está escrito em nenhum lugar. Você não vai pegar vou comprar um livro de moralidade goiana, né? Não tem esse livro, né? Onde é que está escrito a moralidade da minha casa? Não está escrito, né? A moralidade do brasileiro? Não está escrito. Mas está dentro de cada um de nós. Moralidade é aquilo de criação. São os valores e costumes de criação. Quando você cria o seu filho, você está botando nele moralidade. E ela se instala até 5, 6 anos de vida. Depois não instala mais. Então, muito cuidado ao criar até os 5, 6 anos de vida, porque ali se instala tudo. Dali para frente, nada se incorpora mais. E aí vai desde vestimenta, onde o menino usa calção, a menina usa calcinha. O menino não usa sutiã, a menina usa sutiã, já na infância ainda, né? A menina percebe que a mãe tem caracteres e posturas diferentes do pai, e vice-versa, né? A questão de alimentação, né? Se você cria o seu filho tomando na mamadeira, já dá para ele, aos 3 anos de idade, Coca-Cola, ele vai tomar Coca-Cola a vida inteira. Mas se você dá para ele banana e mamão, ele vai comer banana a vida inteira, e vai evitar Coca-Cola.
né? Se você libera droga aos 5, 6 anos de idade, ele vai usar droga, porque é normal, porque foi criado assim, né? Se você dizer a ele que usar droga faz mal, ele vai fugir da droga. Você diz para ele que a bandeira nacional e o hino nacional são importantes valores dessa pátria, que a pátria é importante para você, né? Para viver numa pátria precisa que você tenha patriotismo, ele vai saber cantar hino nacional. Ele vai pular no pescoço de alguém que pode botar fogo na bandeira dele. Se você cria o seu filho dizendo que isso é bobagem, ele não dá bola para a bandeira, não dá bola para o hino nacional, não dá bola para a pátria, né? A nossa geração pós-militar, nós tivemos essa dificuldade, né? Os nossos filhos, aí de 30, 40 anos para menos, não sabem cantar hino nacional, né? Não sabem o valor da bandeira. Isso porque não está na moralidade dele, portanto não está escrito em nenhum lugar, mas é o princípio imexível, intocável, né? Depois que ele está pronto, você não consegue mexer mais. Ética é um princípio escrito, pouco mutável, mas ele está escrito. E é uma regra instalada dentro de um grupo e a relação desse grupo com outros grupos. Então a ética do médico, a ética do biomédico, a ética do enfermeiro, né? Tem regras, elas estão escritas. E como estão escritas, geram protocolos. E como estão escritas em protocolo, toda vez que eu faço uma infração ao que está escrito, eu fiz uma infração ao Código de Ética Médica. E eu tenho que responder por isso, né? Se lá está escrito que eu não posso fazer depreciação do paciente e depreciação da classe médica em outdoors, né? Recentemente estava andando na rua, vi um outdoor de um plástico que botou um bumbum, né? Uma cena depreciativa no outdoor. Tinha mais bumbum no outdoor do que frases, né? Então isso está escrito que não deve ser assim, que você está depreciando a mulher, está depreciando a classe, né? Está escrito lá no código. Pode ser que um dia a própria classe médica entende que tudo bem, pode colocar qualquer coisa no autor. Então você tem que primeiro mudar o que está escrito, né? Então são regras, os regramentos da ética médica. Então esse é o cuidado para que você não tenha infração. Porque se você fez infração, você responde pela infração. E legalidade são as leis constituídas pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras municipais, pelo Congresso Nacional, que geram, portanto, aquilo que você pode e o que você não pode. E quando você gera um erro, uma infração, você ficou ilegal, né? E por isso você pode ser preso, você pode ser condenado, né? Quando ficou ilegal. Vai desde furar sinal de trânsito, quanto chegar na balada e ao fazer o seu bafômetro e ele aparece lá positivo, né? Não pode dirigir, né? Embriagado. Se está embriagado, você ficou ilegal, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, além das batidas da madrugada, toda vez que dá álcool positivo no bafômetro, o indivíduo sai algemado, que a lei no Rio de Janeiro manda algemar, tá? Nem ficar preso, sai já algemado, o carro fica, ele vai algemado, porque são regras da legalidade. Então as leis, elas existem, não tem como viver sem lei. Mas o princípio dos três é o pior, porque é o mais mutável, muda todo dia, toda hora, né? Então as regras de ética são regramentos dentro de um grupo que diz o que pode e o que não pode, e das relações desse grupo com a sociedade e com os outros grupos, né? E aí, portanto, trabalha toda a nossa relação médico-paciente, trabalha na relação do complexo saúde-doença, direito à saúde, né? Protegendo, portanto, a relação médico-paciente baseado na técnica. Um bom médico é, antes de tudo, um bom técnico, né? Precisa ter boa técnica em medicina para que ele possa desenvolver o melhor resultado, né? Então, quem gera boa clientela é quem tem boa técnica e bom relacionamento médico-paciente, né? Pareado as duas condições. Está definido já no Conselho de Medicina de Goiás, que é um trabalho antigo, tradicional, foi até tema de uma dissertação lá na PUC, aqui de Goiás, e era definir o que é que mais protege um médico contra um processo ético profissional, né? E a conclusão daquele levantamento daquela data é que era boa relação médico-paciente. Médico, boa relação com os seus pacientes, não sofre processos, mesmo que ele tenha tido alguma infração ou algum erro, né? E acaba que o doente, por tanta consideração, não leva aquilo adiante. Então isso o que protege é exatamente a boa relação médico-paciente e a consciência do doente de que você fez por ele o melhor tecnicamente. Eu fiz a melhor cirurgia, a melhor prescrição, o melhor diagnóstico e mesmo assim as coisas não evoluíram bem, né? Então não passa por essa condição. Então o complexo saúde-doença é uma situação que o médico trabalha no tempo integral, né? E é preciso trabalhar um pouco mais na prevenção tanto dessa relação quanto na prevenção de problemas do coletivo, né? E aí
as prevenções é que geram os cuidados hoje da boa gestão. Então a gente está preocupado que é preciso que o médico aprenda a fazer gestão da sua profissão, além do seu consultório, né? A relação médico-paciente, eu preciso lembrar que há uma autonomia do médico, mas também a autonomia do doente. O doente pode, no meio da consulta, levantar e ir embora. Pode. Né? Numa consulta eletiva, pode o médico rejeitar a consulta da eletiva. Não deve fazê-lo, mas ele pode. Né? Ele tem autonomia para isso. Só na urgência e emergência que ele nunca pode fazer isso. Aí ele faz uma infração ao Código de Ética Médica. Né? Urgência e emergência, ele tem que estar sempre pronto, independente do paciente. Né? E ao respeito ao médico, respeito ao paciente. Um tem que respeitar o outro. Na história que a gente vê de vez em quando por aí, pronto-socorro, não sei aonde, no Nordeste, que o doente vai lá e bate no doutor, ou o doutor bate no doente, né? Você imagina uma agressão física no pronto-socorro? Há um erro ali, né? Alguém está errando dramaticamente. Né? Esse é um lugar que você não pode ter jamais um desrespeito e com agressões físicas na relação de um pronto-socorro. Então, os processos médicos passam por essas condições do civil, que é uma condição pecuniária, o ético profissional lá no Tribunal Ético do Conselho de Medicina, administrativo dentro dos hospitais, das estruturas onde ele trabalha, e aí sofre, portanto, processos administrativos porque houve um erro na quebra, né? Desrespeitou o seu par, né? Desrespeitou o seu ascendente, né? Quem está acima de você, o seu superior, desrespeitou o seu subalterno. Então, o desrespeito em qualquer nível é um desrespeito. Né? E é por isso que tem nessa linha, dentro dos hospitais, comunicando a parte administrativa com a ética profissional, o Conselho de Medicina tem um braço dentro de cada hospital, que é a Comissão de Ética. A Comissão de Ética é um braço do Conselho de Medicina nos hospitais para exatamente controlar essas relações de pares, né? De médico com médico. Não é raro você encontrar processo no Conselho de Medicina de médico processando médico, por uma relação quebrada. Né? E aí é preciso ter esse cuidado para que as coisas caminhem bem e que essas situações não caminhem no sentido de condenação por uma conotação assim. Né? Aqui em Goiânia tem uma história de médico com agressão física ao outro, né? Porque um médico tomou o doente do outro. Ninguém toma o doente do outro, você que perdeu o doente. Né? Mas ele entendeu que sim, de uma agressão física, que deu delegacia, processo no Conselho de Medicina, né? Uma situação onde o par quebrou a relação. A condição criminal, gente, praticamente não existe, né? Então essas são as formas que nós temos que responder. E só lembrando do fluxograma, segue assim, ó, habitualmente dentro do hospital como o Anis, tem uma estrutura, tem um diretor geral, tem um diretor técnico, tem um diretor clínico, né? O diretor geral é a parte administrativa dos proprietários, o diretor técnico também e responde junto ao Conselho de Medicina. Quem responde ao Conselho de Medicina é o diretor técnico. O diretor clínico é eleito pela comunidade daquele hospital, né, dos médicos do hospital, elege um diretor clínico que representa esse corpo clínico junto à direção. Né? Então isso é uma conotação administrativa. E aí, qualquer situação dessa quebrada, alguém vai denunciar junto à diretoria, por exemplo, de qualquer ato que você tenha feito naquele alinhamento. E aí a diretoria vai fazer um julgamento, vai chamar para ouvir, e na democracia, em qualquer desses itens, é importante que você tenha o direito de se defender. Né? Então alguém denuncia, pode denunciar, mas eu me defendo. Aí eu paro e vou lá me defender junto à direção. Né? E ali você pode ser entendido que você não teve culpa nenhuma, você está então absolvido. Então qualquer julgamento, ou você será absolvido ou condenado. Se você tem culpa, se o seu procedimento realmente foi falta de zelo, você será condenado. E frequentemente os pares não têm uma instância superior. Né? A direção do hospital já é a própria instância. Né? Então, de regra geral, você tem uma instância, precisa de uma boa defesa para que você saia corretamente dessa conotação. A instância única é o mais convencional. Por vezes, as diretorias criam câmaras que varem esse primeiro julgamento e a direção fica para ser uma segunda instância. Né? Lá no Conselho de Medicina, esse Código de Ética Médica é recente, né? Tem pouco mais de 3, 4 anos, onde ele está, portanto, nele regulamentado tudo que pode e o que não pode. Né? Aqui, os Códigos de Ética Médica de 20 anos atrás, era 100% começava com a palavra é vedado. Né? Então era um código restritivo, é vedado, é vedado, é vedado ao médico, é vedado ao médico. Essa era a frase primeira. Né? De lá para cá as coisas foram se modificando. Hoje nós temos aí uns 15%, 20%, onde essa frase não é o primeiro item. Né? Portanto, mas ele tem a finalidade exatamente para restringir a condição do médico junto à população. O olhar do Conselho de Medicina é o povo, para que você atenda bem o povo. Então, a autarquia federal, portanto, que segue esses preceitos,
errar faz parte de qualquer profissão, né? Não tem como você não ter um erro, né? Agora, você não pode ter dolo, quer dizer, o desejo de errar, né? Mas a culpa, em algum momento, pode acontecer. E aí tem essa frase clássica, só uma classe de homens que não erra, as que nada constroem. A relação médico-paciente, portanto, é o nosso elemento mais importante. O segredo médico é um princípio hipocrático. Hipócrates ensinava medicina na ilha de Kos, 3 séculos antes de Cristo, né? Embaixo de uma árvore, o plátano. Ali ele ensinava princípios, né, da medicina e técnica. Princípio, portanto, do rito do ato médico. Nós não podemos esquecer que ser médico tem ritual. Eu tenho que seguir o rito, né? Não há boa medicina sem confidência, não há confidência sem confiança, não há confiança sem segredo. E até, inclusive, a condição da pandemia, quando o Ministério da Saúde liberou que o ato médico poderia ser feito por telemedicina, e não havia nenhum protótipo de telemedicina instalado no Brasil, né? Então se utilizou como telemedicina o WhatsApp, Instagram, Facebook, foi usado como telemedicina. O WhatsApp, então, usado aos montes. As pessoas cobravam pelo WhatsApp, atendiam pelo WhatsApp, respondiam no WhatsApp, prescreviam no WhatsApp, né? Tudo no WhatsApp. Temos agora processo lá no Conselho de Medicina, onde o documento prontuário é o WhatsApp, né? A denúncia do paciente é o WhatsApp do doente. Tudo que ela falou com o seu médico, ela fotografou e mandou para lá, né? Então, o doutor também se resguarda utilizando o WhatsApp. O WhatsApp quebra o princípio hipocrático. No WhatsApp não tem segredo nenhum. Está todo mundo sabendo. O Instagram, então, né? Todo mundo sabendo dessa relação. E por isso que o Conselho de Medicina estabeleceu federal, quando liberou a telemedicina aí há pouco mais de 8 meses, estabeleceu que o princípio hipocrático tem que ser valorizado, né? Então não dá para fazer telemedicina por WhatsApp. É proibido no Brasil. Se alguém está fazendo ainda, tem que parar de fazer, né? É preciso que eu tenha, de um lado, a identificação clara do doente, do outro lado, a identificação clara do doutor. Não pode alguém passar pelo Valdemar e cobrar uma consulta, e o Valdemar nem está lá, né? E não pode, do outro lado, dizer que é a Maria José e era o Zé Maria, né? Então preciso ter as duas pontas muito claras na identificação e tem que ter um canal de segurança que garanta o sigilo. Por isso tem uma plataforma para isso. Já está no Código de Ética Médica, está regulamentado isso, né? Então se eu faço diferente, prescrevo pelo WhatsApp, faço uma fotografia e mando a foto da receita e alguém vai lá na farmácia comprar algum medicamento, há um erro aí, né? Porque você perdeu o sigilo. Portanto, é nessa linha que a gente tem que ter o cuidado. E lá no Conselho de Medicina, quando a relação médico-paciente é quebrada, o doente vai lá abrir uma denúncia. Quando ele abre a denúncia, o Conselho é obrigado a fazer uma sindicância. Sindicância é alguém denunciou contra um doutor, o que o Conselho faz? Passa uma mensagem ao doutor, uma carta, dizendo, olha, tem essa denúncia aqui, você tem tantos dias para se defender. E por vezes o doutor não se defende, né? E aí ele vai à revelia. Então a sindicância é o momento onde deve o médico atuar de maneira muito veemente, parar e fazer uma boa defesa, para resolver aqui, ó, não gerar processo, porque caso você vá à revelia ou a resposta não foi adequada, vira um processo. Aí processo vira advogado, aí é um negócio mais longo, gera um momento onde você vai ser julgado no Tribunal da Ética, né? E aí aparece o denunciante, advogado, é uma cena totalmente de um rito que não é aconselhável para ninguém, mas ele faz parte do segmento de um processo dentro do Conselho de Medicina. E lá ao final de um PEP, você pode ser absolvido ou condenado. E a condenação vai de linhas simples, como sendo uma linha A, ou pode ser até exclusão, né? Em Goiás tem história de exclusão. Médicos que eram médicos deixaram de ser médicos no dia seguinte, por força desse processo. E qualquer desses resultados pode as partes recorrer, portanto, à segunda instância, que é o Conselho Federal de Medicina, que fica em Brasília. E ao ser condenado, por exemplo, você vai ser a linha A, sua advertência confidencial, censura pública na capa do jornal, apareceu o nome lá, censurado, né? Suspensão por 30 dias e cassação, né? Letra E, cassação. Agora você imagina, o indivíduo chegar a ser médico não é fácil, né? 6 anos, né? Mais os anos anteriores de formação básica, mais residência. Então, quando o indivíduo está pronto para trabalhar, tem mais de 20 anos de estudo, né? E aquilo tudo então perdido, porque quando cassado não pode trabalhar mais.
Então, o Conselho Federal de Medicina é um momento de recurso. O Código Civil, que eu falei que era pecuniário, trabalha na linha muito próximo do trabalho do Conselho de Medicina. O Conselho de Medicina usa muito os 3 princípios do erro, né? A negligência, a imprudência e a imperícia. O civil também. E como eles estão alinhados, de regra geral, quando há um desejo pecuniário de um advogado, né, que fica atrás de processos médicos, na quebra de relação médico-paciente, primeiro ato, ele abre um processo, uma sindicância lá no Conselho de Medicina. Porque se você for condenado pelos seus pares, imagina lá no civil. Então ele abre 2 linhas, né? Primeiro no Conselho de Medicina e depois ele abre no civil, esperando que ganhe, que você perca no Conselho de Medicina, que aí automaticamente o pecuniário vai ficar muito mais largo, né? Então é comum a gente encontrar por aí processos cíveis de R$700 mil a pedida, R$1,5 milhão, né? Porque houve um erro do doente, o seu advogado, que é R$1,5 milhão. Então, nessa linha, o processo civil trabalha sempre com a culpa e o dolo. De regra geral, medicina não tem dolo, só tem eventualmente culpa. E é nesse processo de momento que é preciso entender que a medicina é um procedimento de meio, né? O ato médico é meio, você não garante fim. Né? Alguém chega aqui infartado, você vai garantir que ele volta para casa vivo e saudável? Não. Você vai dar a ele o melhor suporte para ele sobreviver e a melhor atenção para aquela coronária. Mas você não pode garantir o resultado final, né? Você tem que ter o melhor possível, mas não garante o resultado final. Agora, por exemplo, semana passada eu estava em São Paulo no Congresso, dando uma aula no Congresso, como eu estou aqui agora, o presidente da mesa estava do meu lado aqui, eu saí da sala, ele ficou encerrando a mesa, quando eu fico sabendo, ele infartou 2 minutos quando eu saí da sala, e hoje ele está descerebrado, né? Atendido em 10 minutos, né? Chegou no HCOR em 12 minutos, e hoje, de infarto brutal, né? Saiu do infarto, ele ia morrer lá na sala, no auditório, né? Então veja, o HCOR tem culpa disso? Não, ele foi atendido 1 minuto, tanto que ele está vivo, mas com lesão cerebral grave, né? Portanto, não há dolo aí, não há culpa, né? Houve a ele a melhor assistência e mesmo assim o resultado não foi o que se desejava. Então, imprudência, imperícia quando você não está preparado a executar um ato e executou mal e acabou gerando problema, né? Imprudência é quando eu avancei o sinal, eu não deveria ter feito aquilo que fiz, né? E a negligência é quando eu faltei com o desejado, eu precisava melhorar o diagnóstico e a terapia e ela não aconteceu, né? Portanto, são princípios e conceitos ligados tanto ao processo civil quanto ao ético profissional. E lá o médico responde a um juiz de vara, que é a primeira instância, e depois ele, se condenado ou não, ele pode recorrer na segunda instância, que é o Tribunal de Justiça do Estado, aqui é o TJ Goiás, e se houver ainda uma condição onde o resultado não foi favorável, ele pode ir na terceira instância no STJ, que fica em Brasília, né, com seus ministros que fazem julgamento. Esse é o processo, o fluxograma de um processo civil, né, tanto na área estadual quanto na área federal, né? Na federal, quando a entidade federal, a UFG, por exemplo, quando tem um processo dentro das clínicas, segue o princípio lá do processo federal, né? Que segue esse rito até chegar no STJ. Criminal praticamente não existe, mas se existisse seria um tribunal de justiça do aspecto criminal, né? Ao nível do hospital, portanto, a comissão de ética, não confundir comissão de ética hospitalar com comitê de ética de pesquisa, que são coisas distintas, mas é frequente a gente encontrar doutor pedindo para a comissão de ética do hospital julgar um trabalho que ele quer desenvolver, né? A comissão de ética é para avaliar a relação médico-paciente, médico-médico, os pares, e o médico-hospital, entidade, instituição, né? Essa é a função dela, é um braço do Conselho de Medicina dentro da unidade hospitalar. Portanto, são médicos do grupo que são eleitos para aquele fim, né? Esse braço segue, portanto, a comissão de ética. O Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, é ligado à CONEP, né? Que é ligado ao Ministério em Brasília, portanto, tem uma conotação da pesquisa, né? Que julga trabalho científico, projetos, pré-projetos, para ver se eles podem continuar sendo executados ou não, né? CEP são outras linhas importantes. Se não me engano, aqui o professor Anisati tinha um CEP aqui no Anis, não sei se ainda tem, mas que tinha. Goiânia deve ter uns 16 CEPs, né? A HC tem um, a Universidade Federal tem outra, a maternidade Dona Iris, eu presido uma maternidade Dona Iris, né? Aqui a última vez que eu levantei, aqui no Anis tinha um também, que o Anis Júnior era o nosso
representante aí. Portanto, isso é nível hospitalar e é um braço do Conselho nesse aspecto. Então, o CEP é Comitê de Ética, Produção Científica, né? Nada a ver com esses valores que nós estamos discutindo aqui, né? É aspecto da pesquisa. É CEP ligado, portanto, à CONEP, não ao Conselho Federal. E aqui já partindo para finalizar a nossa fala, a preocupação hoje da relação do médico, do ponto de vista administrativo, com as instituições, né? No passado era comum que a gente tivesse muito mais empregos públicos, concursos públicos que davam garantias a esses médicos. Garantias, portanto, de adoecimento, garantias de férias, de 13º, né? Mas tinha direitos importantes trabalhistas, né? Quando era para o concurso. Isso também seguiu na linha privada, através da CLT, que também gerava direitos trabalhistas, né? Durante muitos anos tinham essas duas linhas muito fortes. Mas, recentemente, nos últimos 10 anos, tem crescido aí a questão da pejotização, onde surge no mercado o terceiro setor, primeiro setor e segundo setor é o público-privado, terceiro setor é OS, Organização Social, e fundações, né? E aí surge, portanto, a condição onde você tem um terceiro setor cuidando do público, né? Fundações e OS, que cresceram muito nos últimos 10 anos no Brasil. E agora, mais recentemente, a conotação da pejotização, onde essas OS e as fundações contratam não mais o doutor, nem para o concurso, né, nem por seleção. Ele contrata a firma que o doutor tem que criar. Então o médico tem que criar uma PJ, né, uma pessoa jurídica, para ele ser contratado, né? Então nós estamos aqui terceirizando ou quarteirizando o ato médico, né? Acabou que você tinha lá, por exemplo, um serviço público que contratou uma OS, então ele já secundarizou. E a OS contrata, às vezes, uma outra pequena OS, ou até uma outra fundação, que contrata uma PJ, onde está o doutor, né? Isso é interessante para o médico, do ponto de vista de vida e qualidade de vida, não é. Né? Por que não é? Não é porque o médico não tem direito trabalhista nenhum, né? Ele não tem direito a férias, ele não tem direito a adoecer, né? Ele não tem direito a nenhuma conotação outra, inclusive no futuro, no sentido da aposentadoria, né? Dos empregos públicos tradicionais para o concurso público. Os médicos, afinal, tinham aposentadorias, ou ainda têm, na condição muito mais de garantias, né? Esse modelo é um modelo ruim para o médico, né? A gente vê muito procedimentos assim, lá no Conselho de Medicina. Recentemente chegou lá um grupo de médicos denunciando um hospital em Goiânia, onde oftalmologistas estavam há 8 meses sem receber do hospital, e trabalhando, né? Com residência e tudo. Os residentes também não recebiam há 8 meses, nem os médicos recebiam, né? E era tudo PJ. Só o residente que não era, mas os médicos eram todos PJs. Reclamar para quem? Né? E a relação totalmente frágil, não tem nenhuma segurança. Então ele pode ser demitido da PJ a qualquer momento. Então esse modelo está no mercado, mas não é o modelo que o Conselho de Medicina aconselha, né? O Conselho de Medicina aconselha que o modelo original que é um modelo melhor, né, para o médico. Então é importante, nesse final da nossa fala, que essas relações têm que ser preservadas, baseado na retaguarda da ciência, na boa técnica, né, na boa relação médico-paciente, na boa relação com seus pares, e entender que existe uma hierarquia onde você trabalha. E há que respeitar pelo rito da hierarquia. Existe alguém que é seu superior, porque ele é o diretor do hospital, e tem as regras do hospital. Você tem que seguir as regras daquele hospital, ou você não pode conviver naquele hospital, né? Então essa é a linha que nós temos que ter esse elemento como norte, né? Ser norteado por essas conotações. E a gente sempre defende que a classe média deveria ser muito mais unida, né? Porque a união traz força, a união transforma graveto em madeira de lei. Mas é uma dificuldade de fazer união de médicos. A gente sabe disso. A gente fala isso há mais de 30 anos, mas sabemos que continua sendo uma dificuldade. Porque acaba que o médico tem uma ação muito mais individualista. Mas o padre Antônio Vieira, no seu sermão do século XVII, era o nosso representante do Brasil colônia junto a Portugal, apesar de ser português, ele dizia, ó, edifício sem união é ruína, o navio sem união é naufrágio, o exército sem união é despojo, até o homem cuja vida consiste na união de alma e corpo, com união é homem, sem união é cadáver. Por mais alto que seja a cabeça, se não está unida é pés, por mais luz que seja o ouro, se não está unido é barro.
Nobreza desunida não pode ser, porque sendo desunida deixa de ser nobreza, logo é vileza. Para derrubar o reino onde haja desunião, não são necessárias baterias, nem canhões, nem trabucos, nem balas, nem pólvora. Basta uma pedra, o lápis. Para derrubar o reino onde falta união, não são necessários exércitos, nem campanhas, nem batalhas, nem cavalos, nem homens, nem um homem, nem um braço, nem uma mão. Nós temos muito boas mãos. O médico tem muitas boas mãos, né? Em regra geral, são mãos realmente de boa sabedoria e de necessidade de boas práticas. E sabe muito bem os nossos competidores. Mas se não tivermos união, nem eles haverão mistério de mãos para nós, nem a nós nos dão de valer as nossas. Para não ver 1662. Quer dizer, tem 400 anos isso, né? Dá a impressão que foi ontem. Ou dá a impressão que é para hoje, para todos nós, né? Se a gente pudesse caminhar trabalhando com retaguarda, vanguarda da ciência, boas práticas, boas maneiras, boa gestão da nossa vida privada, né, evitando corrupções, evitando envolvimentos coletivos e privados que possam nos deixar comprometidos, garantindo a nossa autonomia, a nossa responsabilidade, fazendo a boa medicina, que é o dever que nós todos quisemos quando nos candidatamos à Faculdade de Medicina, né? Obrigado, professor Fernando, muito obrigado, professor Anis Rassi, prazer enorme estar aqui com vocês todos e à disposição. Chegou algumas perguntas, vou passar ali para o doutor Anis, ele tem alguns questionamentos importantes. Doutor Anis, depois eu abro para vocês. Muito obrigado, Valdemar. Acho que foi bastante elucidativo essa sua palestra. Deve ser, assim, eu acho que responde muitas dúvidas que nós podíamos ter. Esse tipo de apresentação ele é bastante importante. Eu primeiro gostaria de saber como é que ficou essa posição em relação a consultas pela internet. Se você pudesse explicar para a gente o estado atual, agora pós-Covid. Óbvio que na época de Covid era uma situação especial, mas se hoje o médico pode fazer consultas, por exemplo, pela internet. A consulta da telemedicina, ela está estabelecida já nessa resolução recente do Conselho Federal de Medicina, onde estabelece que você tem que ter, não pode usar essas mídias convencionais, porque elas estão abertas, e aí você quebra o sigilo. Algumas profissões, alguns setores da medicina podem ser feitos com mais facilidade, outros setores com mais dificuldade. A ginecologia obstetrícia, por exemplo, a telemedicina tem muita dificuldade, porque precisa muito do exercício, do exame físico, mas boa parte dos setores se aproxima muito bem da telemedicina. Mas o que regulamenta lá, que é importante, é que é preciso garantir, no momento da consulta, que a identificação das duas pontas. As duas pontas têm que ter clareza. E o doutor Anis é o doutor Anis mesmo, não tem alguém se passando por ele e ganhando dinheiro no nome dele, que senão vira uma confusão. E que o outro lado, o doente é ele mesmo, ele não está gerando uma condição irreal ou falsa para fazer falsidade ideológica, né? Então esses dois pontos têm que ter garantia de identificação. E o canal de comunicação tem que ser uma plataforma segura. E aí o Conselho de Medicina Federal de Medicina tem isso lá, sugestões de plataformas que dão segurança ao sigilo, que garante isso. E o segundo ponto importante é que é preciso gerar prontuário, né? As pessoas estavam fazendo o prontuário, o WhatsApp virou prontuário, né? E não é assim. Então, na consulta, a plataforma permite que você gere arquivo e que você tem que ter prontuário eletrônico ou prontuário físico, mas tem que ter o prontuário. Porque no momento de defesa, ele é que vai fazer a sua defesa, né? Não pode ser fotografias de WhatsApp para fazer a defesa, né? Então, nessa linha, os pontos mais... A resolução é bem extensa, mas o princípio aí é garantia das pontas, um canal seguro, né? E prontuário eletrônico, esse canal já garante prontuário eletrônico, e que o Conselho de Medicina também tem uma resolução só de prontuário eletrônico. Então, é preciso que a gente, no momento que vai se envolver e praticar esse modelo, é preciso que a gente tenha esses dois conhecimentos, a resolução da telemedicina e com a plataforma indicada pelo Conselho Federal de Medicina
Porque se você usa uma plataforma, ele é instável e ele não indicou, e aquilo gera uma confusão, né, da quebra de sigilo, aí você não tem defesa também, né? E o prontuário, né, e também a resolução do prontuário eletrônico. Se houver um interesse do grupo nessa linha, é preciso que dê uma estudada correta das duas resoluções para que a prática seja a melhor possível. Tá ótimo. Alguém que está nos assistindo quer fazer alguma pergunta em relação a esse tópico em particular? Bom, Valdemar, eu tenho aqui uma outra pergunta para você. Eu tenho visto que os médicos eles estão cada vez mais fazendo propaganda de seus tratamentos via mídia social. Qual seria o limite entre a ética e aquele oportunismo para se angariar mais pacientes? Essa pergunta é muito boa, porque é o TikTok, né? Já tem até uma brincadeirinha que diz: é melhor do que fazer residência médica, faz TikTok, dá mais dinheiro que a residência médica, né? Tem essa frasezinha que rola por aí, entre os mais jovens. Então, o Conselho de Medicina tem regra para isso, regra da mídia, né? E as regras são: você não pode depreciar o doente, você não pode fazer uso da imagem do doente, você não pode, de maneira escancarada, você não pode mostrar o antes e o depois, né? Porque o pessoal da plástica fazia muito isso, o pessoal da estética, né? Mostra o antes e o depois, que gera uma exposição. Você não pode fazer depreciação do médico em si, né? Mesmo usando a sua figura. E aí nós temos lá no Conselho de Medicina, tem um do Federal com a imagem que rodou por aí, que era uma cirurgiã plástica, que fazia, ela é de São Paulo, do Rio, se não me engano, que ela tirava as abdominoplastias, tirava lá, sei lá quantos quilos de gordura, e saía pelo centro cirúrgico dançando e rolando no chão com esse pedaço de gordura, né? Fazendo disso um formato para que ela tenha mais seguidores, né? Então, em Goiás, por exemplo, nós temos médicos aí que têm 120 mil seguidores, né? 50 mil seguidores, né? Eles viraram indivíduos de TikTok. Se faz isso de maneira decente, não tem nenhum problema. O problema é você depreciar. Quando deprecia, você gerou um problema para a classe médica, né? E a classe médica que regulamentou isso. Está regulamentado. Agora está o Conselho de Medicina reunido para atualizar isso, porque o mundo roda e as coisas novas vão chegando, né? Então, tem tido muito processo lá no Conselho Federal acerca disso. Na verdade, o que dá a boa clientela é a boa formação técnica e a boa relação médico-paciente, né? Esse TikTok você pode praticar, mas fazendo decentemente, não expondo o doente, não fazendo depreciação do doente, não depreciando a sua classe, não depreciando a medicina, nem você mesmo, né? Então, a história de fazer careta, de fazer dancinhas, de fazer esse outdoor com bumbum exposto de uma mulher, né? É uma depreciação, né? E aí, quem pratica isso reclama que as outras profissões fazem isso de maneira deliberada, né? Os biomédicos, enfermeiros, né? Quando eles se apresentam, eles fazem essa defesa, né? Mas é que o Código de Ética Médica é escrito por médico. O médico, os grupos de médicos reuniram e estabeleceram as regras, né? Então, se a gente quer mexer nas regras, podemos mexer nas regras. Só que você tem que propor e convencer a classe médica inteira de que vamos liberar geral, né? Ou, se não é assim, tem que cuidar do rito do ato médico, né? E, portanto, favorecer a ética médica. Senão fica uma coisa antiética. E aí responde ao Conselho de Medicina. No Conselho de Medicina nós temos muita denúncia nessa linha. Denúncia de paciente, né, que a imagem foi usada, denúncia de médico contra médico, né? Na área de estética, então, é muito comum, né? O médico denunciando outro médico, né? Médico denunciando outro médico porque um cliente que é famoso, né, que tem 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, foi nesse doutor, depois ele trocou, ia fazer uma cirurgia X, trocou de doutor, né? E de repente apareceu já na mídia com 2 milhões de seguidores, e ele contava que ele apareceria nos 2 milhões do famoso, né? E apareceu no outro doutor, né? E ele foi lá e denunciou o colega, né? Porque ele achava que ele foi traído, né? Porque ele precisava de 2 milhões de seguidores. Então é nessa linha que é preciso cuidado, né? A gente tem que viver moderno, temos que viver a atualização, mas cuidado porque são condições que não trazem um benefício real, nem para o doente, nem para você mesmo, né? E é um ganho temporário. E outra situação que não deve
que está também na resolução sobre mídia, é a exposição do médico vendendo equipamento, né? O vídeo aparece lá, equipamento X, esse aqui é o melhor equipamento de Goiânia, e está na minha clínica, né? E mostra o equipamento, quer dizer, alguém está bancando o equipamento, né? A gente sabe disso, né? Você não vai ficar mostrando um belo carro se ninguém está pagando pelo carro, né? Então, não deve nem expor nem medicamento e muito menos equipamento instrumental, no sentido de trazer benefício para você, né? Numa troca irregular, que fere até a moralidade do povo, né? Tá, Valdemar, mas isso é o que mais tem, é o que mais a gente vê por aí. Eu queria saber o seguinte, o Conselho de Medicina, ele faz busca ativa ou precisa haver denúncia para esses casos? Ele faz as duas coisas. Quando cai, tem o serviço para esse fim lá, tem médicos contratados para esse fim, tem o pessoal do jornalismo, tem o pessoal da assessoria de comunicação, que fazem busca ativa. E à medida que aparece, tem uma comissão para isso, é a CODAME, que investiga isso. Então, se cai junto à CODAME, esse material vai ao grupo de conselheiros da CODAME, e esses conselheiros é que avaliam, né? Então, isso pode a partir do conselho, a decisão que precisa abrir uma sindicância, isso parte dessa comissão. Na avaliação, ele pode entender que aquilo está tudo certo, está enquadrado dentro do correto, ou ele pode, de alguma forma, abrir um processo que chama ex officio. Quando parte do conselho contra o médico, chama ex officio. Quando tem o denunciante, aí segue o rito da denúncia. Tem a denúncia, manda o material todo da comunicação, aí se dá direito ao doutor de se defender, né? E aí as coisas seguem como se fosse um sindicância, depois vira processo profissional e é julgado como absolvido ou condenado ao final. E eu conselho nessa linha, só para terminar, se alguém deseja fazer um vídeo, né, fazer uma imagem e quer entender melhor, ou tem que estudar, né, a resolução, para fazer dentro da resolução, ou ele pode consultar o conselho, né? Eu posso gravar um vídeo de alguma coisa, eu quero publicar, estou com dúvida, estou com medo da publicação, manda o vídeo, manda lá para o Conselho de Medicina, o Conselho avalia, a CODAME avalia, e fala, ok, pode publicar, né? Acrescenta isso, tira aquilo, e aí fica correto, né? Não tem nenhum problema. Se eu tiver alguma outra pergunta nessa linha, a doutora Germana, que é a coordenadora da UTI aqui do Hospital Lisrace, ela está solicitando alguma pergunta. Aí, você tem mais alguma pergunta, Liz, nessa linha? Não, eu tenho, mas eu passo a palavra para a Germana. Depois você volta, então, com você. Depois você volta, Liz, e faz os outros questionamentos. Doutora Germana, seu áudio está fechado. Oi, boa noite. Foi uma ótima aula, parabéns. A gente tem discutido muito dentro da terapia intensiva. Está escutando bem? Estamos. Dentro da terapia intensiva, o direito à autonomia do paciente, como que a gente respeita essas autonomias, como que o médico se sente para respeitar essa autonomia quando ele não se sente confortável, qual que é o posicionamento que a equipe médica deve ter, o médico assistente. E outra grande dificuldade que a gente tem tido é sobre, por exemplo, discordância entre a equipe que está assistindo o doente e o médico assistente, que já é um médico que cuida do paciente há mais tempo. Quando há discordância disso, como que a gente resolver da melhor maneira possível? Então, essa última colocação sua aconteceu de uma maneira muito crítica durante a pandemia, né? Chegaram muitos processos lá no Conselho de Medicina acerca disso. De um doutor que queria acompanhar o doente na UTI, e não era nem do corpo clínico, né? E queria entrar nas UTIs e tal. A deliberação tem uma resolução do CREMEGOS acerca disso. Quem comanda a UTI é o médico da UTI. Né? Ele deixa entrar e dar o palpite quem ele achar que deve. Né? Então, quem tem a performance e a caneta é o médico que assiste o doente lá nas 24 horas. É o médico da UTI. Se ele tem um médico à parte e solicitou, a UTI tem a deliberação de aceitar ou não, né? De aceitar a participação do médico próprio, ou sim ou não, né? E como se ele vai conduzir sim ou não.
É comum a gente encontrar em algumas urgências, em algumas UTIs, a condição do médico que é horizontal, que ele passa de manhã, dá o tom da prescrição e depois o médico do plantão assume, né? Mas à medida que ele está na prescrição, ele está na sua função de horizontal, que pode ser nesse caso o médico do paciente, e aqui haver uma conformidade entre os dois. Mas se houver alguma dificuldade da relação entre os dois, predomina quem vai ficar com o doente. Porque o horizontal ou o doutor do paciente, ele vai embora, né? As intercorrências surgirão, então é preciso que, se houver um aceite da participação de uma outra pessoa, que não é o plantonista, naquele ato, ele precisa, se há um aceite, eles têm que se entenderem, né? Aí a boa relação em par, né? Pareada entre os dois médicos. Se houver uma dúvida, vale a decisão do médico que está com o doente. O médico do plantão é que decide, né? Pode mudar a prescrição, pode o que ele quiser. Acontece isso na UTI, acontece nas maternidades, né? Lá no HC, por exemplo, eu posso indicar uma cesariana e eu mando para a maternidade, chego lá, indico a cesariana e o plantonista pode negar a cesariana, né? Aí gera a questão da autonomia. Quem tem autonomia é o plantonista, né? Ele pode concordar comigo ou não, né? Só que ele chama a responsabilidade. À medida que eu indiquei, ele contraindicou, ele tem que assinar isso e ele responde por isso. Se alguma coisa no prontuário evolui mal, acaba que alguém vai responder por isso, né? Mas, por fim, só para finalizar a sua pergunta, a sua colocação, quem responde é o médico que está com o doente. Ele pode aceitar o outro ou não, né? Você tinha feito uma primeira pergunta, eu me esqueci qual foi, Germana. A primeira era sobre o respeito à autonomia do paciente. Acontece, às vezes, da equipe médica não se sentir confortável sobre algumas diretrizes que o paciente tem. Quando isso acontece, o que o CREMEGO recomenda? Um caso clássico, por exemplo, pode ser a testemunha de Jeová, por exemplo. A autonomia no eletivo ela é muito simples, né? Porque o doente no eletivo não tem nenhum problema. Ele pode fazer o que ele quiser, falar o que quiser, e o doutor pode aceitar ou não, né? Aí são dois autônomos que podem se entender ou não se entenderem. Quando você vai para urgência e emergência, e a UTI parte dessa conotação, aí gera um problema, porque gera um dilema, né? Porque o doente não pode, a princípio, ele não pode trazer a condução do caso, ele pode participar da discussão do caso, né? Se ele está em condições de consciência para isso. Mas a condução do caso é do médico, né? Se não houver concordância e uma urgência, vale o ato médico, né? Você necessita de uma intervenção e alguém está contraindicando a intervenção, se é o doente, você tem o poder do conhecimento. E aí deve o médico agir, né, na proteção à vida. A condição do testemunho de Jeová é um problema, né? Sempre foi um problema e sempre será um problema, porque ele vem com essa condição já decidido pelo risco de vida. Mas nesse caso, em casos extremos, onde o médico deve agir como tal, deve proteger a vida, né? E depois ele responde se houver o caso do doente, na sua autonomia, gerar alguma inquisição sobre ele. Mas ele deve sempre proteger a vida. A função do médico é dar vida, proteger vida, né? Mesmo que ele tenha algum dissabor depois nesse alinhamento. O que a gente orienta na testemunha de Jeová, para ficar protegido, se houver uma necessidade de uma transfusão, o doente vai morrer daqui a 20 minutos, e eu tenho que transfundir agora, e há uma decisão da família do indivíduo pela não transfusão, o que a gente tem orientado é você envolver mais pessoas. Então, envolver direção do hospital, envolver corpo clínico inteiro, dentro do prontuário, né? Convocado a comissão de ética, convocado a direção do hospital, convocado o CREMEGO, convocado o Ministério Público, né? Certa vez se fez o Ministério Público lá na maternidade da Dona Iris. Tinha uma paciente com gravidez ectópica e não queria operar, porque ela dizia que era também religiosa, que a gravidez na trompa ia ser transferida por Jesus Cristo para o útero dela, né? E aí nós chamamos o Ministério Público, né? O Ministério Público deu uma decisão de lei. Aí você está envolvendo lei, você tem que envolver então ética, moralidade, administração e a lei. A lei vai ficar do seu lado. Quando você coloca isso antes que complique, né, você tem um poder de proteção muito maior, né? Mas se não dá tempo, então executa a proteção à vida. Ani Júnior,
Mais algum Oi. questionamento? Eu queria saber, Valdemar, eu tenho a impressão que, segundo preceitos éticos, a relação médico-indústria farmacêutica ela é bem rígida. E, pelo menos, para o que me consta, ela diz que o médico não pode exercer a profissão com qualquer tipo de interação ou dependência da indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja a sua natureza. Mas isso a gente, obviamente, que não vê isso por aí. Qual que é a posição do Conselho de Medicina em relação... Isso aí mudou? Apenas você mencionar que os seus conflitos de interesse satisfaz ao Conselho? Não, do ponto de vista de educacional, aulas, palestras, se alguém tem algum conflito, e é comum os vídeos são VIPs, né? O vídeo é VIP de um laboratório, ele sai por aí e dá uma aula por X reais, e ele dá aula, nem a aula é dele, a aula é do laboratório, a gente sabe disso, né? Ele vai lá só ser um papagaio do laboratório. A gente conhece pessoas boas aí no Brasil que fazem isso, vivem disso, né? Mas no ponto de vista educacional, isso é permitido, porque lá no momento que não existe ali um ato médico, né? Ele está educando, ou mal educando, mas está na linha educacional. Quando você tem ato médico, não pode comparecer isso, né? Não pode ser uma prescrição exclusiva do medicamento porque alguém me deu uma passagem para Dubai, né? Não pode... A caneta do médico é a caneta mais cara, né? Até porque ela não tem preço, né? Quanto vale a caneta do Valdemar? O Valdemar não está à venda a minha caneta, né? Então o médico tem partido do princípio que ele não deve vender a sua caneta, ele tem que ver de medicina, né? E não transformar o ato médico num comércio torto. Então a caneta é cara, porque chegar a ser médico é caro, é difícil, é caro não só no financeiro, mas é caro na decisão de vida, na definição de vida, na exposição, né? Então, quando ele transforma a vida dele e vende a sua caneta, é cruel, porque ele vende uma vez, vende muitas vezes, né? A gente vê processos por aí, por exemplo, que médico é chamado para assinar um laudo pericial e ele ganha, por exemplo, R$5 em cada laudo, né? E ele não viu o doente, não avaliou nada pericial e no final das contas ele toma o processo de volta e os 50 mil que ele recebeu de 10 pacientes, ele não consegue pagar a condenação que ele vai sofrer, porque não tem defesa, né? Especialmente nesse pessoal do TikTok aí que está nas mídias, mostrando medicamento, instrumental, equipamento, vendendo equipamento de qualquer coisa, né? E boa parte deles não tem a deferência médica, científica. Quando você entra qualquer dessas plataformas aí de boas revistas, né? Vai na Cochrane, por exemplo, aquele procedimento não é recomendável, muito menos o equipamento, né? E ele está vendendo equipamento, né? E aí quando vem a denúncia, o próprio amigo dele conta que o cidadão ganhou uma passagem para Dubai com a família, né? E a gente sempre diz isso lá na entrega das carteiras, que não existe café de graça, né? Se alguém está te dando um presentinho, ele quer a caneta de volta, né? Então a orientação é: não venda caneta, não divulgue medicamento, não divulgue equipamento instrumental, né? Divulgue você mesmo, você como pessoa, né? Você como bom técnico, né? E as coisas caminham bem com as boas maneiras desse alinhamento, né? Você está corretíssimo, o Conselho de Medicina em nenhum momento abriu mão dessa possibilidade de sempre combater o comércio em torno do ato médico. Perfeito. Uma última pergunta, Valdemar. A gente sabe que tem médicos aí que se dizem especialistas em procedimentos que não têm eficácia comprovada, como, por exemplo, medicina ortomolecular, ozonioterapia, etc. E eles praticam isso, às vezes, até indiscriminadamente. Como que o Conselho vê esse tipo de situação? Então, o Conselho é cartorial. Então, para você dizer que é médico, você tem que ter uma graduação reconhecida pelo Conselho de Medicina. Para dizer que é especialista, você tem que ter uma pós reconhecida, uma residência médica, né, uma prova de título reconhecido pelo Conselho Federal e pelo Conselho Regional de Medicina.
Isso está tudo catalogado, né? 54 sociedades médicas, 55 áreas de atuação, é nessa linha. Né? O que foge disso, o Conselho de Medicina não recomenda. E o indivíduo que se anuncia onde ele não é, né? Especialidade que não existe, especialidade onde existe, mas ele não tem o título. Ou se ele tem o título, ele não fez o RQE. Ele só pode anunciar quando ele tem o título, é reconhecido pelo Conselho Federal e a AMB, e aquilo tem ainda o registro no Conselho de Medicina. Ele tem que ter o RQE, né? O RQE, portanto, é o Registro de Especialidades Médicas. Então, nessa linha, ele fica protegido. Se ele pratica isso, ou deixa alguém falar em nome dele, de forma proposital, e aquilo não existe, ele sofre sindicância e processo sem defesa. Não tem defesa, porque ele anunciou. E o cuidado até em alguém está dando entrevista, né? Não é raro, por exemplo, eu vou dar entrevista hoje, por exemplo, numa rádio aí hoje, pelo começo da tarde, e aí alguém começou a me chamar de especialista em medicina fetal, especialista em feto mal formado. Não existe esse termo, né? Então a palavra especialista em é um termo onde o Conselho de Medicina é muito a sério, né? Especialista em é grave. Precisa ter muito cuidado com essa palavra, né? E eu tive que corrigir na hora, porque o jornalista fala, né? E aí, se eu deixo correr, porque eu estou sendo entrevistado, ele me chamou de uma coisa que eu não sou, que eu não tenho esse título, você não reconheceu, eu não posso anunciar. Mas ele está anunciando por conta dele. Não, você, de alguma forma, foi aquiescente àquilo. Se você foi aquiescente, você está, portanto, participando do ato. E aí segue o mesmo modelo, segue sindicância, processo ético profissional, e não tem defesa, porque está anunciado, né? Então, cuidado com cartão, cuidado com tabela, cuidado com anúncio, cuidado dessas contratações de TikTok, é comum o médico contratar esses perfis todos aí, comprar perfil para ter grande número de seguidores, e deixa alguém cuidando da vida midiática dele. E às vezes o indivíduo publica coisa lá, né? E está no nome dele, quem responde é ele, né? Bom, acho que, Fernando, minha parte era isso. Valdemar, te agradeço bastante, viu? Bastante esclarecedora isso, as suas posições, sua aula, e espero que tenha sido útil a todos que estão aí nos assistindo. Fernando. Bom, eu queria só fazer uma pergunta, Valdemar, que é uma pergunta que muitas vezes ocorre aqui no hospital, e como nós estamos na direção técnica, isso nos deixa alguma dúvida. É um exemplo prático, um paciente que chega no pronto-socorro, por exemplo, com infarto, com supradesnivelamento, ou seja, é uma urgência, e o paciente se recusa a fazer o tratamento e evade-se do hospital. Ou seja, ele tem um risco iminente de vida ao sair do hospital, ou até mesmo aqui dentro do hospital, antes de fazer o procedimento, que no caso seria o cateterismo e a angioplastia. Nesses casos, eu sabendo que existe um risco iminente de vida, e a família retira o paciente daqui de dentro, e ele evade-se do hospital. Nesses casos, para que a direção não prevarique, eu tenho que fazer um BO na delegacia ou não? A princípio não, o que é preciso fazer um bom registro no prontuário, já que é evasão. Se ele ficar no ambiente do hospital, ele tem que seguir o rito do hospital, certo, a regra do hospital, né? A direção é que manda. Se ele evadiu, ele saiu do ambiente hospitalar, você, dentro do prontuário, você está protegido. Claro, quanto mais pessoas acompanharem aquilo e registrarem, melhor. A direção assina, o doutor assina, o diretor técnico assina, né? E para ficar um pouco mais protegido, comunica o Conselho de Medicina, comunica o CROMEC. Tem lá o resguardo de 24 horas. Qualquer hora que você quiser comunicar ao Conselho, é possível. Então, faz uma comunicação ao Conselho e registra isso no Conselho. Aí você está protegido. Como não houve um ato civil, né? Não houve nenhuma agressão, não houve crime, não há necessidade da polícia civil aí, né? Então, numa delegacia não há necessidade. É uma questão ética, né? O doente tem autonomia, ele quis ir embora, mesmo é uma urgência. Ele está aqui dentro, eu atendo ele e eu respondo por ele aqui dentro. Mas se ele foi embora, ele foi embora. Tá? Ok. Aconteceu a cena dessa na Dona Elis também, o paciente estava lá com a tubária e saiu correndo. No meio da rua, a tubária rompeu, ela caiu, quase morta, né? Aí trouxeram de volta e ele se resolveu. Mas ela evadiu também. Bom, alguma pergunta? Vocês? Bom, eu queria mais uma vez agradecer ao CREMEGO, na pessoa
do nosso querido presidente, Dr. Fernando Pacelli, e aqui, de forma presencial, ao professor Valdemar, que tem mudado os conceitos do CREMEGO no sentido dessa aproximação junto com toda a diretoria. Isso é muito importante para nós que somos médicos. Agradecer toda a equipe que esteve aqui conosco, que montou todo esse cenário aqui. E em nome da direção do Hospital Unis-Haas, professor Valdemar, nós temos muita gratidão ao senhor e muito obrigado por dar essa oportunidade a essa instituição que preza muito pela ética, que preza muito pelo respeito e pela a nossa parte assistencial. Muito obrigado. Obrigado, professor Fernando. Obrigado, Anísio. Até a próxima. Obrigado.